12. Os dois são relatados pelo senador Paulo Rocha, que se encontra aqui. Então, ele vai relatar e, logo em seguida, os requerimentos. Sugestão número 8, de 2017, não terminativo. Regulamentação para marcadores de airsoft, arma de pressão de uso permitido, ação de gás comprimido, dispensa do certificado de registro. É a autoria do programa E-Cidadania, que é aquela sugestão que vem pela internet, pelo canal E-Cidadania. Concedo a palavra ao senador Paulo Rocha para a leitura do relatório. Só queria levantar um problema aqui, senadora Fátima, que o problema é que está caindo aqui na comissão e acabou ficando pela minha relatoria. Como e é difícil esse tema a gente discutir perante a sociedade, que aumenta a violência clara no país. A questão da luta pela terra, lá no meu estado, volta de novo às chacinas. E na área metropolitana, em todas as áreas metropolitanas, a matança, principalmente na questão da droga, da violência provocada pela droga, nas cidades, acaba trazendo problemas sérios para a nossa população. Sobre o negócio das drogas, da violência, é a população jovem das regiões metropolitanas. Eu acho que morre mais jovens no Brasil nos finais de semana, se somar todos, do que as guerras, né? Mas aqui cai um tema que eu sou relator, é o terceiro tema, que através do E-Cidadania, o cidadão manda sugestões para cá. E a tendência da sociedade é se armar contra a violência, né? Se você for fazer uma pesquisa, quem é a favor da pena de morte no Brasil, com certeza ganha esta visão aí. Então, a tendência é o pessoal pedir para se armar, que vai ao encontro da nossa posição política, humana, na questão das armas. E aqui caíram duas sugestões. Você sabe, Paim, que é um instrumento muito importante do Senado, essa questão do cidadão dar sugestões para a atividade parlamentar aqui, transformar em lei, etc. É o caso destas sugestões, de que as três sugestões do quadro é nesse sentido de se armar, facilitar o cidadão a comprar armas, a se armar, etc, etc. Eu acho, viu, senadora Regina, presidenta, eu acho, quem sabe, não era um caso da gente fazer uma audiência pública nesse sentido, violência versus a defesa da sociedade, da população, etc. Porque as sugestões vêm sempre nesse sentido, de Senador se armar, Paulo, de se armar, de facilitar a compra de armas, etc, etc. Entendeu? As sugestões, e vocês sabem que para entrar na pauta as sugestões tem que ultrapassar 20 mil cidadãos, né, que dão sugestões. Eu relatei uma semana passada, eu acho, de que era para, como é que se diz, acabar com o estatuto do armamento, do desarmamento, no caso. E aqui vem nesse sentido, de facilitar, inclusive eles indicam qual é a arma que deve ser comprada, etc, etc. Parece até uma coisa de lobby de indústria de armas, etc. Então, eu estou levantando essa questão aqui porque eu estou vendo que está aumentando esse tipo de sugestão para a sociedade se armar e facilitar a compra de armas, etc. Eu vou no sentido contrário. Meus pareceres são sempre contra, né, pela rejeição desse tipo de indicação. Estou levantando essa questão porque me parece que eu estou observando que é a resposta da sociedade contra a violência, contra a chacina, etc, etc, etc. Eu queria só passar para esses companheiros para repartir a minha preocupação, mas também nessa ideia de que a gente vai contra o senso comum de que
na defesa da violência contra a sociedade, a solução é se armar e enfrentar o bandido com arma, e eu não sei o que mais. Então, eu só queria Senador, só levantar para essa esclarecer, questão. o senhor vai fazer um requerimento de audiência pública, mas vai ler os relatórios? Não, eu vou relatórios, eu estou já resumindo, dizendo que pela rejeição, os dois, né? Mas repartir essa preocupação, mais do que dar um voto de aqui sim ou não, de rejeição, mas é a comissão se debruçar com esta questão que me parece aumenta, já que vem via sugestão da sociedade, de que tem que se armar, indica qual é a arma melhor, etc, etc. Eu acho que nós tínhamos que aprofundar esse debate aqui nessa questão violência, aumento da violência, e versus a defesa da sociedade, da nossa juventude. Então, o senhor encaminha etc. depois um requerimento para a gente aprovar, mas aí o senhor lê os relatórios, que era para constar como lido, para que o senhor está... Senadora Regina, eu quero, inicialmente, senador Paulo Rocha, propor a Vossa Excelência e me colocar à disposição para que nós pudéssemos, com base aqui nessa discussão, fazer um requerimento em conjunto, viu, senador Paulo Rocha? E eu iria mais além. Eu acho que, ao invés de uma audiência pública, pela audiência pública, senadora Regina, a gente podia fazer um seminário de um dia, entendeu? Fazer umas 3 mesas aqui de debate. Porque, de fato, esse tema, evidentemente, que só foi se agravar. Saiu o Atlas, divulgado pelo IPEA essa semana, senador Capi, que, infelizmente, mostra os índices de violência que aumentaram de forma assustadora em todo o país. No meu estado, o Rio Grande do Norte, é uma calamidade. Para vocês terem uma ideia, no mesmo período, ou seja, janeiro a junho de 2016 e janeiro a junho agora de 2017, nesse mesmo período, houve um crescimento de 27% de assassinatos no Rio Grande do Norte. Foram 837 o ano passado e agora já vai com mais de 1.000 assassinatos. Outro dado grave, o assassinato de mulheres também crescendo fortemente. Tinham sido 32 mulheres assassinadas nesse mesmo período, agora já vai para 60. Então, sem maiores delongas, senadora Regina, eu me coloco, inclusive, à disposição de que a gente pudesse pensar junto, fazer aqui um seminário de um dia, ou 2 mesas de debate, ou 3 mesas de debate, trazendo a sociedade civil, trazendo especialistas, trazendo representação dos estados, para que a gente pudesse atualizar esse diagnóstico todo e, ao mesmo tempo, estar envolvendo a sociedade civil, envolvendo os mais diversos segmentos, cobrando do poder público, seja do governo federal, os governos estaduais, inclusive naquilo que eu acho que os governos pecam demais mesmo, que é não convocar a sociedade, que é não ter um diálogo permanente com a sociedade como um todo. Os governos, na sua grande maioria, não fazem isso de maneira nenhuma. Nós temos um ministro da Justiça agora que, quando instado a falar sobre segurança pública, o que foi que ele disse? Ele disse que conhecia de segurança pública porque 2 irmãs deles tinham sido assaltadas e ele tinha sido assaltado recentemente. Onde anda o tal do Plano Nacional de Segurança Pública, senador Paim? Então, termino, viu, senador Paulo Rocha, me colocando aqui à disposição. Como essa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, e esse tema da questão do armamento, a questão do descontrole carcerário, a questão do tráfico de drogas, a mortalidade atingindo principalmente os negros e a juventude, a questão também da impunidade. Eu acho que com esse quadro nós poderíamos, junto com a assessoria, pensar na realização de um pequeno seminário, senadora Regina, que a gente faria num dia só. Essa é a sugestão que eu quero apresentar. Obrigada, senadora. A senhora apresenta com forma de requerimento com o senador Paulo Rocha, ou quem mais quiser, para a gente poder depois marcar a data. Então, senador Paulo Rocha, com a palavra para ler seus relatórios, pode ler só suas análises e
os dois relatórios são o mesmo assunto, praticamente? Constar como... Trata-se sobre a sugestão número 8 de 2017 do programa E-Cidadania, que sugere a regulamentação e a dispensa de certificado do registro para armas de airsoft. O parágrafo único do artigo 6º da Resolução do Senado Federal dispõe que a ideia legislativa recebida por meio de portal que obtiver apoio de 20 mil cidadãos em 4 meses terá tratamento análogo a dado às sugestões legislativas previstas no regimento interno do Senado Federal e será encaminhada pela Secretaria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, dando conhecimento aos senadores mesmo. De acordo com o memorando da Secretaria da Comissão número 18, a ideia legislativa 64.137 alcançou no período o apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais. No mérito, cabe esclarecer inicialmente, o airsoft é um esporte supostamente surgido no Japão, nos anos 70, que simula situações de combate armados entre jogadores. As armas de airsoft são feitas de metal, plástico ou madeira, funcionam por meio de molas, mecanismo elétrico ou gás comprimido que dispara os projéteis esféricos de plásticos de 3, 6 e 8 milímetros de diâmetro que pesam em torno de 120 a 600 miligramas. Acontece que, para aumentar o realismo do jogo, as armas de airsoft são imitações bastante fiéis de fusíveis, submetralhadoras, pistolas, etc. O artigo 26 do Estatuto do Desarmamento, a lei de dezembro de 2003, que dispõe sobre registros, posse e comercialização de arma de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARF, define crimes e dá outras providências. Traz uma limitação a réplicas de armas de fogo. São vedadas a fabricação, a venda e a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo com que estas possam se confundir. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuários autorizados nas condições fixadas pelo Comando do Exército. Para tentar contornar essa vedação, foi baixada a portaria do Exército Brasileiro de número 26, de 2010, que aprova as normas reguladoras da fabricação, da venda e da comercialização, da importação e da exportação, do tráfico e da utilização de réplicas de armas de fogo e de armas de pressão, cujo artigo 18 prevê: as armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola tipo airsoft, fabricadas no país ou importadas, devem apresentar uma marcação na extremidade do cano, na cor laranja, fluorescente ou vermelho vivo, a fim de distingui-la de armas de fogo. O grande problema é que o cidadão comum leigo não conhece essa diferença entre uma arma real e a arma de airsoft. E mesmo que conhecesse, poderia estar no escuro, a ponta do cano poderia ser adulterada, etc. Assim, um criminoso pode usar a arma de airsoft em assaltos para neutralizar a reação da vítima. Além disso, a prática do airsoft oferece um risco à integridade física do jogador, que é o de ser atingido no olho por um projétil. Por isso, é obrigatório o uso de proteção ocular. Por esse motivo, somos favoráveis à manutenção do controle exercido pelo Comando do Exército sobre as atividades nos moldes atuais. Ante o exposto, voto pela rejeição da sugestão número 8 de 2017 do programa E-Cidadania. Este é meu voto, presidenta. Obrigado, senador Paulo Rocha. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório da sugestão número 8. Vamos à sugestão número 10.